Fala pessoal, bem-vindos ao ZeroCast, dessa vez entrevistando o Bruno. Bruno, que é o Content Creator, o criador do canal Clube dos Dividendos no YouTube. Bruno, conta pra gente quem é o Bruno, como o Bruno conheceu o mercado financeiro, como veio parar nessa loucura do mercado financeiro. Fala, Marcos. Boa tarde. Acho que boa tarde para você, quase boa noite aqui para mim no Brasil. Tá também. Obrigado pelo convite aqui, tá 2 horas participando antes aqui. Boa, boa. Então, boa tarde mesmo agora, 2 e pouquinho, pós-almoço para você, boa digestão. Vamos lá, como que o Bruno entrou no mercado financeiro? A gente tem que voltar aí um pouquinho mais de uma década. Eu tô com 33, então lá para 2010, acho que foi minha primeira nota de corretagem. Eu ainda fazendo faculdade, aula de análise de investimento. Na época, jogava basquete, me divertia, ganhei a faculdade na faixa, no 0800 por causa do esporte. E uma das aulas da faculdade de administração era análise de investimentos. Nós fizemos um simpósio na CPFL de Campinas, passamos a tarde inteira lá na CPFL de Campinas, estudando um pouquinho, olhando para o operacional da companhia e também tendo esse convite aí para as ações. Obviamente, CPFL ainda não tinha sido renegociada para a State Grid, a chinesa, né? Era a antiga governança ainda, mas a gente tinha ali free float e tal, então muita propaganda foi feita da Bolsa de Valores, e Brunão e o próprio professor, na minha época, o Adilson, já na semana seguinte nos vendeu um curso. Então, eu fazendo administração de empresas, jogava meu basquete ali e fiz esse curso avulso à faculdade e comecei a investir ali, cara. Então, 2010 foi quando eu entro para o mercado financeiro como investidor, só pela parte fundamentalista, por causa da faculdade, ali era interessante, TCC, tudo envolvia ali a parte mais de finanças. E aí, velho, lá para 2015, já não atleta, me aposentei em 2015, 16, né? Olhei para minha carteira de ações. Se vocês voltarem no tempo, para quem acompanha vocês aqui da Zero, provavelmente vai entender que 2010 a 2015, que é esse marco temporal que eu estou falando aqui, não foi muito legal para a Bolsa Brasileira. Então, comprei Petro, comprei Vale, comprei CPFL, comprei a Croton, né, a Anguera Educacional na época, e Drogasil, que virou Raia Drogasil. Então, Petro e Vale amassaram a minha carteira e eu, a partir de 2015, acabei migrando um pouquinho a minha análise, não só para fundamentalista, mas fui também para a parte técnica, mas dando início, um kickstart aqui para a nossa conversa, tive um primeiro ensaio ali de mercado financeiro na faculdade, por causa desse evento na CPFL de Campinas. Depois, em 2015, fui buscar um pouquinho mais da parte técnica por conta própria. A gente estava conversando em off aqui, que você também foi buscar por conta própria audiovisual, aprender um pouquinho sobre essas técnicas. Eu também fui gráfico, que é algo mais simples. E em 2018, para finalizar a minha introdução aqui, eu trabalhando já aposentado do basquete, trabalhando no Brasil numa corretora de seguros, trabalhando com seguros mais ou menos conectado aí com o mercado financeiro, certificação digital também na época, trabalhando com a Valid, que tem ações na Bolsa. Eu, por curiosidade, vejo que no YouTube Brasil e também no YouTube gringo, ou você falava de uma escola, que seria fundamentalista, holder, valuation, ou você falava de outra escola, que seria ali a trader, a técnica, a gráfica. E eu tentei unir os dois mundos, peronomútil, né? E criei um canal no YouTube chamado Clube dos Dividendos, isso em 2018 já, trabalhando como algo ali, vamos dizer assim, como hobby, e de repente pelo boom da bolsa da época, pelo momento certo de renda variável, também interessante para a emergência de maneira geral, olhando para o mercado de ações, né? O canal cresce. Em 2020 eu me certifico CNPI técnico, justamente para tentar criar uma certa credibilidade para quem me assiste, porque senão também fica só aquele lance de influenciador sem ter alguma coisa, né, uma graduação mais relacionada ou uma certificação, como é o caso da Faria Lima aqui no Brasil. Você tem que tirar a certificação, você sabe muito bem que você é agente autônomo, né? Então a gente vai atrás ali de uma certificação para gerar essa credibilidade e, bom, né, abriu portas para mim, algumas parcerias com corretoras, com grupo de investidores, comunicadores também, e Brunão está, então, no YouTube desde então. Clube dos Dividendos é a marca final aí do meu ciclo, e o CNPI foi a última certificação e a principal certificação que eu tenho de mercado financeiro, Marcos. Então, peraí, que tem muita coisa para perguntar nesse meio aí. Tem muita coisa aí. Primeiramente, esse basquete. Basquete, acho que ninguém devia saber desse negócio de basquete. Qual a cara. sua altura? Eu Não, sou anão, cara. Eu sou anão é para mesmo? basquete. Inclusive, tô sofrendo agora porque eu jogo campeonato regional aqui em Jundiaí. Eu sou de Ah, Jundiaí. você ainda joga, Então, eu jogo ainda metro... joga. Ainda. Ainda jogo de brincadeira agora, só para tomar uma cervejinha depois dos jogos, né? Agora é só para dar aquela migué para sair de casa, bater uma bola. Cara, tô cheio de. Vamos dizer que o basquete não lhe dá muitos dividendos. Me deu a faculdade, estudo de graça, mas agora, depois de velho, não é brincadeira, não. É só salompas para tudo quando você anda na minha casa. Aqui tem salompas para pôr nas costas aqui. Mas eu joguei basquete, tem 1,80, nos bons dias 1,82. Não, e Fui 80 é alto, armador. pô.
1,80 é alto, que isso? Mais alto É que eu. nada, para basquete eu sempre fui o menor. Mas pô, falando de basquete, né, cara? Sim, eu tenho 1,80 desde os 13, 14. Então eu era um Uhum. cavalo na base e acabei me destacando muito na base, conseguindo abrir portas para mim, para times, etc. E joguei em Bauru, no Corinthians. Eu me aposentei em Caxias do Sul, foi o último time ali na temporada 2014, 15, um pouquinho de 16. Mas porque tava todo detonado já, costas, ombro. Hoje eu coleciono artroses pelo mundo aí e salompas. Mas eu gosto muito de basquete, cara. Basquete, sou muito grato ao esporte, então gosto bastante de esporte. Foi o start aí. Agora, 2010, então professor, 2010 já tinha professor vendendo curso, né? Já tinha vendedor de curso ali. Esse curso aí era o quê? O que que o professor... Eu acho muito legal entrar na faculdade e eu não tive esse tipo de introdução. E eu fico, às vezes, olhando assim e falo, caramba, que legal seria se meus pais, se alguém tivesse um pai ou uma mãe que tivesse envolvido com isso, me botasse no mercado financeiro para eu começar desde novo. Porque eu até invejo um pouco a galera que, pô, com 16 anos, 15 anos já tá entrando ali, porque o cara vai chegar É. com 20 ali, já tirando certificação da braba, entendeu? E Sim, aí, sim, eu sim. comecei depois de velho, né? Agora, assim, 2010, o que que tinha nesse curso? O que que era o professor estava vendendo no curso? Qual era a aula? Qual era a aula? Era análise de investimentos. Então, eu Não, o fazia uma conteúdo do faculdade de curso em administração de específico. empresas. O Do, conteúdo do curso, do Marcos, curso. você vai dar risada. Mas vamos lá. Uma apostilinha, eu até devo ter a apostila impressa ainda, essa é a parte legal, tá? Com espiral, tudo bonitinho. O conteúdo do curso, ele era um envelope de uma corretora, que uma das maiores do mundo, que é a iCap, que no Brasil na época era a MyCap, que me perdoem aqui, eu não sei nem se a corretora hoje está funcionando em operação no Brasil, pois eu já não opero mais nela. Mas ela fez essa parceria junto com o RI da CPFL e o professor meio que embrulhou. Qual era o curso, então? Abrir conta, fazer boleta, boleta start, boleta mercado, boleta turbo, Uhum. gráfico na época 2010 não se tinha, eu não lembro, eu não sei, não vou lembrar o nome do tipo de software para se fazer gráfico na época, mas pensa num software bem precário, né? Não, Tipo imagino. DOS, mas um pouquinho mais avançado que um DOS, assim, é um negócio muito ruim. Mas esse era o gráfico, então a gente não tinha muito acesso a gráfico, mas o curso se baseava no seguinte: como a gente já estava fazendo aula de valuation, então a própria CPFL era ali um laboratório para a gente olhar quantas vezes a empresa negociava receita, negociava EBITDA, qual era o capex da companhia para esse semestre, para o semestre passado. Então a gente já tinha mais ou menos essa sopinha de letrinhas do mercado financeiro. Nós estamos aprendendo na aula de análise de investimento, tá? E tinha análise de custos também envolvida, então a gente utilizou muito da CPFL para isso. Mas a parte de investimentos em si é que não tinha. Então, boleta, qual que era ali a parte também, um pouquinho da parte contábil, então tinha um contador lá com a gente. Então, o curso foi introdutório simplesmente para você utilizar a corretora, para você saber se ambientalizar ali na corretora e saber que, olha, você como pessoa física pode ter um pedaço ali da sociedade de empresas via investimento em bolsa de valores. Não tinha nesse curso, por exemplo, preço justo, preço-alvo, análise técnica, valuation, cenário macroeconômico, não. Era mais ou menos como que você se ambientalizar assim com uma carteira de investimentos inicial, então setores importantes da bolsa, utilidade pública da CPFL, bancos, financeiro, commodities, Brasil, Ibovespa não, é PIB. Então tinha um pouquinho desse comentário mais geral, introdução Ibovespa da época, mas nada você ali, análise de ação para ver o preço justo ou fluxo de caixa descontado, que era a coisa que a gente mais demora para fazer. Não tinha nada disso no curso. Era mais, olha, boleta start, ordem limitada, ordem a mercado, não faça bobagem, tem que ter a garantia, quanto de garantia é. Era mais que um curso para você se ambientalizar a corretora, que na época era um bicho diferente, né? Todo mundo que se investia via bancão, via banco tradicional, geralmente era indireto, só ligava lá para o assessor, que na época não era assessor, era gerente, né? Falava, ó, compra X ações aí, ou seja, se hoje nós temos aí 6 milhões de CPFs, me perdoe se for menos ou mais, eu já perdi o número, em 2010 era muito menos, porque a tecnologia era muito pequena, e o próprio YouTube, os meios de comunicação estavam só começando a ter vídeos de entretenimento, Era caro né? Não também, né? tinha Era vídeos ainda de acessível só como para fazer. quem tinha muita grana. Então você fala aí você falou que, pô, às vezes inveja quem tem o acesso aí ao conteúdo, por exemplo, de educação financeira. Não foi isso, tá? Não se entusiasme. Foi mais ali um curso comercial. Eu lembro que uma das partes da apostila era a boleta. Então
você escrevia na boleta ali, ó, quero comprar tal, era uma boleta para você preencher. Então, uma coisa bem tutorial, assim, para você realmente ser cliente da corretora, muito mais do que, pô, o que eu estou fazendo, o que eu estou montando de carteira, qual é o meu objetivo, etc. Mas eu concordo com você na parte séria da coisa, né? Educação financeira é um baita de um tabu, né? Nenhum governo ainda conseguiu ajeitar ali um bom sistema para incluir ali educação financeira, já que dinheiro, cara, faz parte desde o início da nossa vida até a gente bater as botas, né? Então, é sempre muito importante incluir esse tipo de educação aí na nossa formação. Não, legal, legal. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Bom, você fez depois, tirou o analista CNPI, foi depois de você ter começar ali já investir bastante. A sua estratégia, ela é, até pelo que eu vi do seu canal, ela é mais focada em longo prazo, né? Receber Sim. dividendos e tudo mais. Uma estratégia mais. De repente você se baseou um pouco mais em Warren Buffett, nesse perfil mais conservador. Como é que é a sua estratégia? Explica um pouquinho da sua estratégia pra gente. Bom, vamos lá. Eu, primeiro, Warren Buffett, sensacional. Gosto muito da filosofia, gosto muito de ler Warren Buffett. Eu só entendo que o Warren Buffett, para mim, ele participou de uma era industrial muito forte, principalmente norte-americana ali. Então faz sentido para mim ser holder. Fez sentido, né? Para mim, o Warren Buffett ser um cara mais de valor, porque ele viu realmente a economia somar ano a ano, o PIB crescer ano a ano. Eu acho que a minha geração, e aqui é um chutômetro do Bruno, a gente vai viver num mundo mais de menor crescimento, tá? Onde indústrias específicas vão explodir e depois vão ser furadas essas bolhas e a gente vai tentar pegar os ciclos de mercado. Então, eu sou um cara muito mais favorável hoje a ser um holder, sim, porém um holder tático, ativo, né? Não um cara que compra e segura. E aí, das estratégias que não é muito uma conquista, não é muito bem vista no mercado, é você comprar por valor. Então, eu só tenho ação vovó na minha carteira. Você vai olhar para a Engie, você vai olhar para uma Clabin, você vai olhar para empresas que não vão trazer frição aí, uma Itaúsa, que é quase uma reserva de valor ali, fica sentado, o negócio não se mexe. Mas eu, por não ter fé, vamos dizer assim, por não ter o viés que a nossa economia, por exemplo, vai crescer de maneira íngreme e para sempre, como foi o período industrial, acho que a gente vai viver ali indústrias específicas ganhando um certo alavanco de crescimento, e depois a gente murcha, até pela experiência da China que nós tivemos na última década. Eu, em 2015, falei, puxa, cara, ser holder não é aquele lance de você ir numa plataforma e ver se a empresa bateu o CDI ou não. Tá? Isso não basta para ser analista ali, para você analisar se vale a pena investir numa empresa, não. 5 forças de Porter, por exemplo, que eu aprendi na faculdade, que é o que eu mais utilizo, por exemplo, para definir se eu vou investir numa empresa ou não. Mas para você sair da mediocridade, você precisa aumentar ou diminuir a intensidade de acordo com os ciclos de mercado. Pelo menos é a minha opinião. E aí eu me diferencio um pouco de. Eu não creio que do Warren Buffett, porque ele é muito mais inteligente, né, do que eu, né, nessa relação, mas ele não utiliza gráfico. Não me parece que o Warren Buffett utiliza gráfico. Eu acabo utilizando, por quê? Justamente porque eu não sou tão inteligente assim. Então, para mim, é necessário olhar o comportamento. Os eventos mudam, né? O subprime em 2008, pandemia, infelizmente, em 2020, dois eventos caóticos, estruturalmente fizeram quebras de mercado abruptas, tá? Mas o comportamento, ou seja, como a gente reage, é muito parelho. Principalmente se você linka ali política monetária e fiscal juntas, né? Bolsa, juros sempre, você começa a entender, pelo menos eu comecei a entender que, poxa, era legal investir na Vale como eu investi em 2010? Sem dúvida nenhuma. Era legal investir na Petrobras como eu investi em 2010? Sem dúvida nenhuma, tá? Só não era legal eu pegar todo o patrimônio que eu tinha disponível e investir de uma vez só. Então aí eu entrei para o gráfico para só dinamizar um pouco melhor a minha intensidade, que é a única diferença. O que a gente controla? Preço de entrada e preço de saída, se você quiser assim sair, tá? E a intensidade. Então o gráfico ajuda eu olhar o comportamento, tá? De eventos específicos e como é que está o macro influenciando ele. Macro, vamos de maneira geral, para o Brasil é inflação, juros e preço de commodities mais o câmbio. E aí a gente aumenta a intensidade ou não. Então, em 2010, sabendo de ciclo, entre aspas, como eu sei hoje, seria um momento de comprar menos commodities. Né? Seria um momento de comprar mais empresas de crescimento, que estavam super amassadas ali, pós-quebra de Grécia e tal, como foi a Raia Drogasil, como foi a própria Edu, que tinha um incentivo do FIES no momento ali, que explodiu a ação. Então, saber desse contexto macro, aplicar ele no gráfico para dar intensidade de aporte. Então, seria um holder como o próprio Warren Buffett, só utiliza o gráfico ali e quebra um pouco o tabu, não necessariamente para especular,
é só para tentar comprar mais em momentos de queda e menos em momentos de alta. Então, eu precisava dessa identidade visual, entender alguma estratégia, posso falar das estratégias que eu gosto, que eu utilizo em gráfico, etc., simplesmente para eu tentar aumentar. Como, por exemplo, em outubro, que eu mais comprei da minha carteira previdenciária é Fleury, especificamente Fleury e Aura. E tem 2 eventos específicos ali para cada uma, mas não estou comprando Klabin, por exemplo. Apesar de estar vendo a celulose voando, não é o momento que eu estou comprando mais Klabin, não. Junho, julho e agosto, não comprei bolsa. Só mandei bala em renda fixa. Acho que renda fixa americana é o melhor trade do mundo agora. Você segurar um treasury por 2 anos e depois, quando o Fed pimbar para baixo essa curva de juros, você vai vender esse treasury que você pegou de 20 anos, por exemplo, e vai ganhar o carrego desses 2 anos e ainda vai ganhar o PU que vai subir quando o juros ser cortado. Então, olhar para essas dinâmicas, como eu sou cabeção, o gráfico ajuda bastante. Quem é fundamentalista e craque, gênio, porra, vai ler relatório, vai identificar ali relatórios e não vai precisar necessariamente ver o gráfico específico de uma ação. Eu gosto de ver o gráfico específico de uma ação que resume, facilita não, né? Diminui muito minha carga de trabalho. Aí eu sozinho, Brunão, aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, consigo aí ter uma noção de onde que eu posso, em que preço eu posso aumentar os meus aportes na Fleury, em que preço eu devo ou realizar, se eu tiver afim, ou simplesmente diminuir os aportes. Então, a minha estratégia é totalmente fundamentalista, uso gráfico só para aumentar e diminuir intensidade, para eu não comprar especificamente, a gente nunca sabe quando é topo, né? Mas evitar comprar topo de mercado via a informação passada do gráfico. Não, muito interessante. Então, dentro dessa sua estratégia, agora eu fiquei curioso. Março de 2020, ali aquela queda assustadora ali de Covid. Vendeu no susto ou comprou mais? Como é que foi aquilo ali? Não, paralisado, não fiz nenhum e nem outro. Fiz nenhum nem outro. Então, o março, para mim, inclusive, é um grande alimento meu hoje, assim como foi greve dos caminhoneiros em 2018 para o Brasil, assim como foi 2016 o impeachment, e assim como foi 2008. Então, básico aqui, pessoal que te acompanha, o que eu faço com um tipo março? Sento na mão, né? Porque por isso mesmo, porque eu sou um cara muito simplório, eu não sou inteligente o suficiente para saber se esse negócio vai a zero, ou se de repente é a melhor oportunidade da minha vida. Espera fechar o mês, gráfico mensal para mim é o mais importante. Então, as minhas análises vão de mês, semana, quando eu estou querendo especular, porque eu também tenho uma carteira tática, né? Eu abro janeiro e fecho dezembro, dividendos, ações de dividendos, mas que eu vendo e compro. Especificamente pelo cenário macro, eu junto ali 4 ações, por exemplo, e mando bala. Tá? Março, o que eu faço? Eu pego o candle de março, de novo, o gráfico, para facilitar o meu trabalho, e eu segmento esse candle em 75%, de máxima a mínima, pego a máxima a mínima dele, 75%, 50% e 25%. O futuro das ações que eu quero, ou seja, abril em diante, tá? Acima dos 25% para cima, perto da máxima, então eu compro menos, 50% eu tento comprar mais e 75% eu tento comprar o dobro ou o triplo. E é isso que eu venho fazendo com todas as ações da minha carteira. Então, março no meu gráfico, se quiser depois eu compartilho tela aqui, tem 75, 50 e 25, conforme os preços. Eu sou um cidadão comum, então todo dia 5 e 10 eu tenho ali uma graninha, um cascalho na minha conta que eu vou lá e invisto. Quanto mais próximo, especificamente a gente está falando de março de 2020, então 2020, 2021, 2022, quanto mais próximo esteve a metade de março, mais eu aumentei o aporte. Algumas que caíram para 75%, ali próximo das mínimas de março, eu mando bala e aporto mais. Tá? Quem estiver escutando fala assim, puxa, maravilha, né? Só que Brunão, por exemplo, tem Qualicorp. O negócio está indo quase para zero. Tá quase zerando o Qualicorp, ali está muito abaixo de março. O que se faz numa condição dessa? Quarentena, até especificamente um preço que eu determino, de valor, que eu acho que a companhia vale, quarentena e espero os fundamentos vir. Então, eu não... Março, por exemplo, com aquela chocante, né? Foi uma queda muito forte, assim como provavelmente deve ter sido 2008, eu não estava no mercado em 2008, né? Em 2016 eu já vi algo parecido com isso, mas muito mais pro lado nortista da coisa. Eu não faço nada, viu, Marcão? Eu fico esperando ali e torcendo para passar, porque a partir do momento eu tenho o alimento, né? Como eu falei, o evento é caótico, não faço a menor ideia de qual vai ser a próxima crise, tá? Mas é muito importante ter um marco, e no gráfico, seria um gráfico mensal, é o mais confiável para mim. Espero acabar, e aí eu tiro ali algumas métricas daquele candle específico para, nas minhas ações, de maneira idiosincrática, aumentar, diminuir aporte. Conforme o tempo vai passando, eu vou utilizando aquela informação.
Entendi. Eu sou um cara que eu melhorei bastante nisso, mas eu sempre fui. Na época, eu era muito pessimista. Então, eu era um cara mais puxado para o pessimismo. Isso até me ajudou na ocasião, porque o cenário foi muito mais pessimista do que estavam analisando antes. Então, eu fui um dos caras que defendeu o pessimismo e o cenário foi pior do que eu estava até projetando. Então, realmente ali eu também não fiz nada, não fiz nada, mas É, quem comprou se deu bem, realmente. Quem comprou se deu bem, deu é. muito certo, mas eu eu realmente não fiz nada porque realmente não sabia, eu tava bem pessimista, não sabia o que poderia vir à frente, mas melhorou, às vezes se recuperou. Na verdade, o cenário foi ruim, mas se recuperou melhor do que a gente imaginava. Também se recuperou muito Sem rápido. dúvida, sem dúvida. Foi um negócio assustador mesmo ali. Agora, me fala um pouquinho do seu canal, Clube dos Dividendos. Eu já conversei com outras pessoas aqui e geralmente quem vai para YouTube, quem vai começar a fazer conteúdo, é porque assim, fala, pô, aprendi e agora eu tenho coisa para ensinar, né? Eu gostaria de ensinar, às vezes aconteceu até comigo, eu falo, cara, o jeito que a minha didática, eu acredito que eu posso ensinar até melhor do que os outros, entendeu? Eu vejo às vezes os outros pessoas É. explicando, entendeu? Falo, não, eu consigo explicar isso aí de uma maneira mais simples, vou fazer uma coisa melhor. Então, deu vontade de começar a produzir conteúdo sobre isso, comentar, falar sobre isso. Inclusive, eu comecei nessa época da pandemia. Comecei a produzir bastante conteúdo ali, falando sobre, fazendo Legal. as minhas análises, o que eu achava que ia acontecer. Foi ali que eu comecei a produzir mais coisas sobre esse mundo de finanças. O que foi que te levou a querer ali criar o canal, né? O que foi passar isso aí para as pessoas? E me fala um pouco aí do seu canal. O que foi que te levou a isso? Vamos lá. Eu também tive. Você está em Austin, Texas, né? Isso. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos. Eu cheguei a fazer ciências políticas um ano rapidamente aí, porque apareceu uma oportunidade de basquete e ali na Carolina do Norte, em Laurinburg, na divisa entre o Sul e Norte ali. Então foi bem interessante. E naquela época eu também tive contato, aí já com o YouTube, nós estamos falando de 2014, metade 13, metade de 2013, a metade de 2014. Ali já estava pegando um pouquinho mais de tração o YouTube e eu já consumia conteúdos de investimentos, por exemplo, no YouTube. Então, se você me perguntar qual foi o embrião gringo falando sobre investimentos, coisa que quando eu vinha para o Brasil, e aí vamos pular um ano aí, 2015, 16, Brunão já parando de jogar, tá? Olha aqui no Brasil e vê trade ao vivo, trade ao vivo, trade ao vivo. Por quê? Era uma demanda do mercado, simplesmente porque as corretoras estavam avançando na parte tecnológica, então já tinha muita plataforma, já era mais acessível ali para o varejo investir, tradear e fazer tudo isso, mas também porque nada deu dinheiro de 2010 a 2015. Então fazia sentido ter trade, trade, trade. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, pô, esse negócio dá muito trabalho. Ser day trader não é brincadeira. Uma baita profissão, dá dinheiro sem dúvida nenhuma, scalper, day trade, swing trader, position trader, mas eu vou e já procurando trabalho, tendo ali que ter uma remuneração diferente do basquete, sair de uma vida, né? Brequei uma vida para uma outra, então é um momento de transição difícil. Eu falei, pô, vou mais para segurança, mas vou continuar segurança no trabalho, que eu digo, CLTzão da vida, e vou continuar procurando conteúdos de mercado financeiro. Já com o embrião do gringo, o cara que mais me influenciou na gringa foi o Jason Stapleton, que tem canal, inclusive está em Austin. Ele tem uma casa em Austin, no Texas, junto contigo aí, é um cara formidável. Na época ele tinha uma empresa chamada Trading Power, e eu acabei consumindo muito. E ele tinha essa dinâmica de, pô, vamos comentar sobre cenário macroeconômico e sobre divisas, moeda. No meu caso, eu só adaptei, né? Vamos comentar de dividendos, empresas que valem a pena no Brasil, porém, vamos também comentar sobre intensidade, sobre ser aquele holder tático, porque Brunão viveu aqui o compra, compra, compra mês a mês e o patrimônio foi lá para baixo, muito pelo comentário inicial aqui da nossa conversa, Marcos, porque eu não tinha aquela intensidade, não tinha diferença, noção técnica ali de diferenciar um pouquinho cenário econômico ciclo de commodity 2, tá? E aportes financeiros. Isso faz muita diferença. Pelo menos para mim fez, tá? Ter turbinado as minhas compras em 2010, com a economia real voando, 2014 foi o maior PIB nosso, é o pior momento para comprar bolsa. Tá? E quando a gente vê o ciclo se revertendo, eu olho para o retrovisor e falo, putz, cara, não precisou de Fibonacci, não precisou de fluxo de caixa descontado, nada disso. É só ter um pouquinho de controle em relação ao aporte, segmentar aporte, ponto 1 positivo, e ponto 2 também ter uma noção de ciclo. Então eu falei, como que eu trago para o YouTube, tá, um conteúdo de
olha, pessoal, realmente vale a pena investir nessa companhia, só que toma cuidado que o tempo, às vezes, pode te massacrar. E a única coisa que a gente controla é a compra, é a intensidade dessa compra, mais ou menos e quando. E aí, quando a gente coloca mais ou menos e quando, é gráfico, não é fundamentos. Porque fundamentos, às vezes, o preço justo da companhia lá por fluxo de caixa descontado, que você fez uma premissa de Selic a 8%, lucro na perpetuidade, margem também, deu lá um preço justo de 30%. O negócio está valendo 20, o que você vai fazer? Você que é eu, Bruno, em 2010, vai comprar para caramba. Tá R$ 10 para baixo, vou ganhar muito dinheiro com isso, vai jogar o patrimônio inteiro. E aí eu falei, cara, eu preciso colocar isso no YouTube, só que pegando o gráfico e dizendo, pessoal, ó, tá copo meio cheio para economia? Tá nos 25 agora? Beleza, eu mandaria aqui, se eu tenho 1.000.000 para investir nesse mês nessa companhia, eu mandaria 600. Depois, manda a esse preço para baixo, 800. 1.000, eu aumento de acordo com a queda da cotação. E isso, para mim, me ajudou bastante, me trouxe um preço calma médio, pra né? caramba. Vai fazendo um preço médio. Isso, você já está convencido que você quer aquela empresa para sua previdência. Aquilo ali é sua previdência. Então, eu não sou CLT mais, eu não sei se você é, Marcão, então eu não vou ter previdência, eu vou ter que montar a minha própria, seja terceirizada numa corretora, por exemplo, num banco, ou eu na minha carteira de ações, FIIs, aquela coisa toda. Então, isso me dá segurança, porque hoje a tecnologia me ajuda, põe uma ordem lá, cadastrar até cancelar, né? Deixe lá até cancelar. Então, põe minha ordem lá e às vezes, pum, aparece no celular que eu comprei. Porque já estava cadastrado aquela ordem ali, não tem mais o trabalho. Todo mês eu reviso, gráfico mensal, reviso, algumas condições de mercado também, umas empresas compram mais, menos. Comentei da Mas aí Aura, para por cima exemplo. você bota alguns Dólar tá níveis para voando. você sair também, né? Também. Eu Vai gosto, mas eu sempre ali, falo no assim. canal. Isso, porque é uma seita, né? Não sei se você sabe, mas é tipo. Eu não sei se você está por dentro. Tem duas seitas muito fortes hoje no mercado. E sempre tem, assim, que eu estou no YouTube faz Não, quais? 5 anos agora. Então a gente vai mudando de cenários assim, vai entrando novas ideias. Hoje a seita na parte fundamentalista continua sendo ali holder, o pessoal aqui do Brasil que é muito competente da AGF, do Barsi, 6% preço teto, não se roda patrimônio, só se acumula. Essa parte fundamentalista. E tem a seita também da parte técnica, que é o pessoal do ICT, né, do Inner Circle Trader lá, que é o cara do Smart Money, o cara que vai, explica o Wyckoff e tal, que, putz, cara, você falar que você fez um negócio pelo Smart Money ali e não é o conceito especificamente correto, você toma uma pedrada. Sempre vai ter ali uma escola ou outra que tá na moda, mas eu utilizo o gráfico de novo para não fugir do assunto, também para rodar patrimônio. Como eu te falei, eu tenho a carteira previdenciária e tenho a carteira tática. Mesmo na carteira previdenciária, com ações, por exemplo, o gráfico te dá preço, né, na vertical, te dá tempo na horizontal, te dá intensidade aqui, que é o volume, e volatilidade. Eu gosto muito de simetria. Uma das minhas mentoras, também gringa aí, é uma mulher chamada Carolyn Boroden, que é Fibonacci Queen, é o nome da fera. E o Larry Pesavento, são dois caras muito importantes aí dos Estados Unidos que eu gosto bastante, e os caras amam volatilidade. Então, eu não utilizo o Bollinger no gráfico, que é um conteúdo aqui de quem gosta de gráfico, né? Mas eu utilizo muito simetria. 100% de simetria, tanto na base log quanto na base nominal. Para aumentar ou não a minha demanda. Assim como, por exemplo, tirar ali 75%, 50% e 25% de candles importantes, de eventos importantes que aconteceram naquela ação, etc. E isso me ajuda, então, a comprar mais, mas também nos ABCDs do mercado, que também é um negócio técnico aqui, se quiser depois eu mostro para você, em níveis de alvo, numa empresa como a Itaúsa, que é um caranguejo, o negócio não anda, numa empresa como a Engie, uma empresa como a Vivo, tá? Em níveis de alvo, de volatilidade, quanto subiu quanto de máxima, mínima em ciclos de mercado, eu saco de venda também. Uma porque eu sou burrão para opções, estou aprendendo agora com meu amigo Jimmy, então isso também me dificulta um pouco mexer com opções, e outra porque tem muito pouco ETF no Brasil. Então, como minha carteira é 100% brasileira, tá, eu tenho dificuldade em utilizar, por exemplo, instrumentos derivativos para, estou querendo ali me proteger de uma queda, eu estou querendo rentabilizar aqui de um alvo, né? Poderia vender uma call para rentabilizar um alvo, eu vou lá e muitas vezes vendo uma Itaúsa, por exemplo, caso ela bata nos 11,70, que é um alvo que eu tenho ali, vou vender e vou recomprar nos 9, vou recomprar nos 8, caso é uma especulação, e aí as críticas, a ação volte a esses patamares. Essa sua estratégia ela é um pouco parecida até com o que eu faço. Eu também gosto disso. Eu chamaria isso quase de um position trade, né? Apesar de ser uma coisa bem longo prazo que você faz,
mas você pega ali uma coisa que uma tese, você escolhe um direcional, vai ser comprado, no caso você escolhe um direcional comprado, algumas ações você acredita que né, vão subir, e você marca determinados pontos para defender aqueles pontos. Ó, a partir desses pontos aqui, eu vou comprar, né? Vou defender a posição aqui, vou comprar mais, dependendo, na hora que começar a sair, meu ponto médio já está mais baixo, eu vou começar a descascar para voltar a caixa, para eu ter mais poder de compra caso caia novamente. Né? Então, mas seria mais um position trade. Eu gosto muito desse tipo de estratégia também. Isso. É quase um. É isso aí, é um trade sem stop, né? Longo prazo. É basicamente isso. O stop é o fundamento. Sempre muito bonito quando dá certo, né? Falei de Engie, super certo, Drogasil, super certo, RADL, mas eu já comentei uma bombinha que eu tenho na carteira que é Qualicorp. Quando é errado, pessoal, e você perde valor, então Qualicorp, eu falo no canal que ela está cielando, né? Ela está perdendo receita e perdendo margem. É o pior do mundo para uma empresa. E a tecnologia está comendo o mercado dela também. Ela é uma intermediária entre planos de saúde, né? Entre o cliente e a própria seguradora, né? Nesse momento, você tem que estipular, e aí vai fora do gráfico, vai fora de qualquer estratégia técnica aqui, você tem que estipular onde você quarentena, onde você põe no lixo a empresa, ou até desiste. Então, a Qualicorp hoje está em quarentena para mim. Por que eu não desisti dela? Porque o cenário macro bate nela. Então, eu estou aliviando para ela simplesmente porque nós estamos num ciclo de juros ainda muito apertado por uma companhia que sentiu bastante, que está com dificuldade de repassar os seus reajustes de plano de saúde. Tá? Então, você tem que também ter, como complemento à nossa estratégia, agora eu vou falar de nossa, porque você também aparentemente faz position, né? Seja esse position previdenciário, ou seja um position aí de 1 ano, 6 meses, 2 anos, position macro que seja, você tem que ter, no caso de ações, tá? Um stop ou de quarentena, mas também tem que ter um stop de desistência, porque é a sua previdência. No meu caso, Qualicorp, pessoal, por mais que esteja caindo lá 60%, 70% do meu preço médio nela, em algum momento, se ela perder fundamento, eu tenho que aceitar, cara. Aí dane-se o gráfico ali e tal, perdeu o fundamento. Então, esse é o risco que diferencia, por exemplo, você aportar numa empresa de você aportar no glorioso CDI brasileiro, de você aportar num Fed Funds hoje que está espetacular. Poxa vida, o gráfico de 12 meses aí do Treasury de 30 anos está um negócio animal, é horrível, né? O mercado de ações está batendo no S&P agora. Mas, enfim, tem riscos ações, tá bom, pessoal? Não é porque eu coloco o gráfico na equação aí da tomada de decisão que eu estou blindado de fazer besteira ou de tomar um prejuízo que zere o meu patrimônio. Eu não digo, né? Porque acho que nada zera, acaba sendo comprado por outra empresa. Mas de tomar um prejuízo aí de no mínimo 50%. Eu falo que quando a taxa de juros está muito baixa, aí fica muito mais bonito você pintar um quadro com ações, né? Falar, olha, aqui minha estratégia, assim. Agora, quando a taxa de juros está alta, aí fica, fica mais complicado. Sem dúvida, opções nessa sua estratégia daria mais profundidade. Realmente teria te dar muito mais braços aí para operar. A alavancagem você usa? Não, Sem não alavancagem. uso. Não. É mais seguro para Não essa uso estratégia. alavancagem. Essa é um Aquiles que talvez eu utilize, viu, Marcos, em algum momento da minha vida. Como eu tô, não sei qual é o seu momento profissional, né? Como eu tô na labuta, pô, tentando crescer, aquela coisa toda, organizar, eu não coloco risco além daquele capital inicial investido. Por isso que eu não me alavanco. Tá, mas eu não sou preconceituoso com alavancagem, não, tá? Então, talvez nos 40 a mais, aí eu tô com 33, talvez eu consiga uma condição de vida interessante, estabilizo, blá, 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 blá. Poxa, vamos para alavancagem agora, porque realmente alavancar com muita responsabilidade traz a valor presente ali, é algo que holder vovô como eu, mesmo com essa estratégia técnica, demoraria anos. Você, com uma alavancagem muito responsável, consegue ali em meses ter um retorno espetacular. Então, nada contra a alavancagem, mas eu não utilizo hoje. Não, a gente tá no mesmo momento de vida. Tô nessa mesma pegada, tô com a mesma idade que você, só que basquete pra mim só no PlayStation. Só no PlayStation mesmo. Não saio disso. Sensacional, 2K, pô. Agora, engraçado, você fez essa certificação CNPI, ela é difícil, né? Até a Ancord eu tive que estudar. Eu acho que é um caminho quando você começa a entrar muito no mercado financeiro, começa a gostar daquilo, começa a se interessar, quer. Você fala, poxa, às vezes talvez foi o meu caso, eu começo a buscar isso até para me conduzir meus estudos, porque senão você fica só comprando o curso dos outros, e aí você fica
assim, engessado ao que aquele cara tem para passar. Você não. E aí, se você for buscar uma certificação, vai te abrir mais assim, olha, o mercado aí, olha, eu vou te mostrar o que mais tem no mercado. Você acaba procurando outras coisas que você nem. Sendo forçado a estudar coisas e vertentes que você pode se interessar muito mais, que você nem sabia que Sim. existiam, né? Como às vezes o mercado de opções, Sim. muita gente deixa para lá, porque realmente tem pouca gente ensinando sobre isso. Às vezes é um curso que não vende tanto, mas é uma coisa muito importante. E aí, se você às vezes só aprende quando você vai estudar mais a fundo, ou vai realmente ali para a prática. Esse seu analista CNPI é muito difícil. Inclusive, eu já tentei aqui, fiz 2 vezes a prova, a segunda também nem estudei, do CFA. Conhece? Fez 2 vezes, CFA? né? A segunda nem estudei. Não, é bem difícil, bem É, difícil. é. Primeiro eu vou Não falar passei, da não. minha aqui. Não, não, a CFA eu não fiz, mas primeiro vamos falar do CNPI, pessoal. É difícil, aspas aí pro difícil, porque é decoreba. Tá? Eu acho que é muita pegadinha ali na prova. O mercado financeiro é elitizado, então tem uma certa barreira ali para você chegar até ele. Mas, de novo, se você for um cara que, né, tirar alguns meses ali, fazer preparatório, no meu caso foi o diferencial, porque é muita decoreba, tem muita norma no Brasil. Então, o CNPI para mim foi mais difícil, não sei se é por causa da faculdade, que já tinha um pouquinho de noção, principalmente na parte de empresa ali, de contabilidade corporativa, etc., que foi até de boa. Mas a parte normativa é um grandíssimo saco. Você tem que gravar as coisas e a prova de múltipla escolha para você adentrar nesse mercado aí, você tem que passar, mas não é, eu acho que não seria ali, tem provas muito mais difíceis de concurso público, por exemplo, que são muito mais enroladas do que, na minha opinião, o CNPI. Agora, na gringa, né, você falou do CFA, pô, putz, cara, que aí você junta um mercado muito mais dinâmico, muito mais evoluído, com mais variáveis, deve ter mais conteúdo para você estudar. Uma barreira ali, né, querendo ou não, pô, uma língua diferente, já é mais uma dificuldade. Inglês. Mas, cara, não sei se você vai tentar de novo, é uma baita conquista, né? E Não, uma coisa que você eu falou que vou me chamou. tentar. É meio caro, chato que é meio caro. Cada vez você vai tentar fazer Isso, US$ 1.000, elitizado. mas eu É, vou tentar. É porque você tem que desprender muito tempo para você estudar e fazer sim. muito simulado. Eu não tive tempo para fazer muito simulado. Então, o segredo ali às vezes é simulado também. Mas realmente é um conteúdo muito extenso e eles conseguem botar tudo na prova. É Isso. bem maçante. É. É, Agora, é uma pena que funciona dessa maneira. O mercado financeiro não tem graduação, não me parece que vamos dizer assim, objetivo da indústria ter graduação. Né? Então a gente vai ter que seguir para certificado, e infelizmente, certificado no Brasil, principalmente, é elitizado, porque você não pode ser um profissional de investimento hoje, seja CNPI, seja Ancor, seja CEA, qual a profissão que você quiser ser ali, CGA, que é gestor, né? Sem ter superior. Então, pô, pensando numa população aí que, putz, não sei quantos por cento tem superior, né? Então, desses tantos por cento, menos ainda vão se interessar por fazer uma certificação, como você falou, que é chata, é cara, além de tudo. Aqui no Brasil também não é barato e não é fácil, né? Você encontrar conteúdos para estudo. Tem que fazer esses preparatórios, que é uma decoreba desgraçada, né? Você tem que fazer um monte de preparatório, você volta a tempos de faculdade, de vestibular, né? mas eu vou te falar, eu recomendo porque Sim, eu acho sim. que, assim, não é caro um preparatório desse você vai pagar, sei lá, R$ 3.000, às vezes, Isso, ali tem alguns isso, rapazes isso. desse preço, não acho caro, parcela ali em 12 vezes e faz ali, e é uma coisa que você vai, de repente você vai matar ali em 4 meses, ali, fazer um simulado e fazer, e não é uma certificação que você vai botar na gaveta. Se você realmente quiser fazer aquilo realmente vai aparecer portas para você, vai abrir, você vai conseguir se introduzir, né? Porque hoje em dia o que está mais acontecendo aí é curso que fica na gaveta, né? É certificado que Sim. vai ali para o resto da vida na gaveta. Então, esse realmente, se você quiser trabalhar com isso e você tirar, você vai conseguir uma vaga. Esse aí realmente Ah, tem, sem dúvida. essas certificações de mercado, elas têm abertura ali para você trabalhar tranquilamente, né? Não fica engavetado. Ah, É, deixa eu fazer uma outra sem dúvida, pergunta sem agora para dúvida. você, já que de analista para analista aqui. Bom, cenário atual, né? O que a gente tem aí? A gente tem aí taxa de juros aí brasileira caindo, taxa americana não chove, não molha, sobe ou não sobe mais, né? A expectativa aí já está 40% para fechar positivo, ter mais uma alta esse ano, tá ali nesse ME Group, ser 40% de Sim. aposta para mais uma alta de 0,25, ou seja, expectativa de cair nenhuma, nenhuma tão cedo, talvez final do ano que vem. E, e o cenário inflacionário, né? Petróleo continua subindo e tal, tá bem feio. Então, essa semana, inclusive, tá tudo caindo, né? Tá tudo bem feio aí a situação. O Sim. que você vê aí? Qual a sua expectativa aí para os próximos meses? A gente achou, bom, a expectativa de todo mundo era: vai cair taxa de juros, vai subir essas ações brasileiras.
vai subir do nosso fundo imobiliário, que foi lá para as cucunhas. Eu, inclusive, tomei paulada do fundo imobiliário, desde a pandemia estou negativo ali. E qual a expectativa aí para o próximo ano aí? O que você acha que vai rolar? Vamos lá. Primeiro, falando do Brasil, né, nós tivemos aqui em agosto o início do corte da Selic, então saiu de 13,75 ali e começou a cair de 50,50, hoje está em 12,75, porém, infelizmente, foi uma congruência chata ali para o nosso mercado e até que influência, tá, foi pego de pé trocado, eu incluso nisso também, não tem problema nenhum, porque nós tivemos a Selic caindo, tá, porém a curva de juros brasileira abrindo, muito por causa do rabo do cachorro, né? Porque o cachorro é o Fed Funds, e o Powell ali, a partir de Jackson Hole em agosto, ele foi o mercado pensando uma coisa, o Powell falando outra, mas ele manteve o falar outra, mesmo com dados mais palatáveis macroeconômicos norte-americanos. Tivemos o JOLTS hoje, que foi pancada, infelizmente, e temos o payroll na sexta-feira. Então vamos lá, Bolsa tomou 10 mil pontos e está caindo hoje para os seus 11 a 15 mil pontos, não porque a Selic caiu e não fez sucesso para a Bolsa, mas porque a curva de juros caiu, pessoal. E aí, para esse cenário, você está perguntando para frente, que é o mais bacana, o que eu vejo? Eu vejo os Estados Unidos ali um pouquinho acima, não muito, de uma estagflação, então mais ou menos parecido com o Brasil de 2018, 2017, aquele crescimento de 1,5 a 2,5 voltando para os Estados Unidos, hoje está 3 e mandando para cima, parece que não para. Tá, então, muito do dispêndio do Inflation Act aí que o Biden passou no Congresso está fazendo sucesso. Então, muito da impressão feita aí no governo Biden está mandando a economia para frente. E pensando em ciclo político, o Biden está feliz da vida, né? Queimando estoque de petróleo para caramba, estão nas mínimas dos Estados Unidos. E até as eleições, Marcão, eu acho que os Estados Unidos não vai parar, tá? Infelizmente. Mas quando a gente faz a correlação Fed Funds e Bovespa, estamos nem aí, tá? O Fed Funds mandou bala para cima de 2002 a 2008 e Ibovespa subiu para caramba. Qual que é a variável para o Ibovespa, então? É commodities. Nós temos a China reaberta, um problemaço no setor imobiliário. Então, eu estou bem pessimista, não dá para ser, né? Mas não estou muito otimista com o minério de ferro, tá? Mas estou ali, de certa maneira, otimista com a estabilização do petróleo. Minério de ferro também, de certa maneira, estável, mas bem abaixo de 2022, bem abaixo de 2021, né? E ali meio que empatado com 2022. Então, commodities, a gente entra naquele modo 2010, 11, 12, de patamares elevados e bons. O Brasil se tornou um baita no exportador de petróleo, então nós estamos melhor do que estávamos no começo de 2000, mesmo sem China crescer bastante. Então, eu estou otimista, então, para a economia americana. Não acho que vem recessão esse ano. Se vier, vai ser de maio para frente do ano que vem, tá? Então acho que você investir nos Estados Unidos não na manga, né, na Microsoft, Apple e tal, é interessante. Pegar ali idiosincraticamente empresas que se beneficiam, por exemplo, de uma inflação um pouquinho acima por mais tempo, tá? Então eu olharia mais para esse ponto, porque as empresas que levaram o S&P para o norte, tá, tendem a ser as que mais sofrem agora, que são as empresas de tecnologia. Temos resultados corporativos agora, e elas estão precificadas à perfeição. Com essa queda técnica que nós tivemos recentemente no S&P, pode-se ter um pequeno ralizinho trader, né? Você não acha que seria uma bolha da inteligência artificial isso aí? É que bolha a gente só sabe quando fura, né? É. Por isso que eu tô dizendo, pensando na cabeça de gestor de fundo, né? A Faria Lima gringa, é Wall Street. Esse pessoal, difícil imaginar que eles vão deixar a peteca cair. Tá, até dezembro. Vocês precisam bater meta. Então, infelizmente, pessoal, esse ano aqui a Disney vai continuar caindo, uma baita empresa. Pensando na cabeça da pessoa física, olha para a Disney, né? 70% de queda máxima, histórica até o momento atual. Olha para companhias ali, talvez da velha economia americana, então olharia mais para o Dow Jones do que para o S&P, do que para a Nasdaq. Tá? Olha ali, idiosincraticamente, vai olhando para companhias que tomaram pancada, porque se você tirar a capa do S&P, ele ficou concentrado quanto o Ibovespa, só que lá em empresas de tecnologia, aqui bancos e commodities. Se você tirar as empresas de tecnologia, você vai ver que está medíocre o retorno do S&P, o Dow Jones inclusive já está negativo no ano, então é importante você agora ser stock picker, tá? Para a economia, juros, o que eu vejo? Brasil não passa de 9,75, vai ficar entre 10,25 e 9,75, ou seja, temos Selic sendo cortada até o final do primeiro semestre que vem. Esse é o meu nuance, é o meu cenário. Com isso,
Caso o Fed Funds estabilize, pessoal, a nossa curva de juros, e meu cenário para o Fed Funds é que é no máximo mais 0,25 e fica estável, tá? Quando passar o Fed concretizar o que a Lagarde fez na Europa, dizer, olha, ergui 25, mas chega, quando tiver esse sinal do Fed, aí eu acho que o mercado pivoteia. O mercado está esperando esse sinal. Para de subir, tá? Porque aí um TLT da vida, aquele ETF de bonds de 20, 30 anos, acha fundo, renda fixa se estabiliza. O problema é esse mercado de renda fixa está muito sofrido, né? O yield subindo, agora está subindo em 4,80 praticamente, o de 10 anos. Então a gente precisa do comunicado do Powell, que deve vir até o final do ano, para estabilizar o mercado de juros. Quando a gente olhar para equities, tomem cuidado com manga, porque estão com valor, a Nvidia está com, sei lá, 40 vezes lucro. Tomem cuidado com isso, mas uma Disney, uma Disney está barata. Então o mercado americano tem essa oportunidade. Juros estáveis por mais tempo, cortes pequenos nos Estados Unidos para o neutro. Então tem que pegar ali Estados Unidos 1,5%, dessa inflação que está hoje rodando a 2 e pouquinho, 3. Não imagino que o Fed também corte muito. Brasil, não acho que vai cortar muito, mas deve cortar até os 10,25 pelo menos, pessoal. Ou seja, não estou desconstrutivo para o Brasil. Qual que é o nosso principal risco, então? Nosso principal risco é a China. Se China, de repente, for um 2014, péssima, tá? Aí ferrou, tá? Eu estava falando de minério de ferro, eu só troco a alocação derivada de China, você que está no Brasil, né, quer investir, só troco minério por frigorífico. Acho que frigorífico vai expandir para chuchu, cara. E a gente tende a ter JBS aí sendo a nova Vale da vida, porque lá o consumo está aumentando bastante e a gente está ganhando mercado na Ásia. Minério, você tem que acreditar na tese da nova industrialização. Depois da pandemia, os países do G7 falaram assim, não vou mais ter meu parque fabril na China somente, porque vai que os caras fecham por ali. Tá? Então, talvez o Brasil é um receptor de investimento, o México, Indonésia e tal. Se você acredita nessa tese de reindustrialização já, tá? Aí o minério está em bom preço. Se você acha que o minério, vai estabilizar e o mundo vai viver anos de consumo e não necessariamente de industrialização forte, pelo menos nos próximos 6 a 12 meses, eu olharia para a proteína animal, eu olharia com muito carinho para o petróleo brasileiro, está indo muito bem, obrigado. Construção civil já foi, o kit presidente aqui já foi, e nos Estados Unidos, atenção nas empresas de valor fora a manga, né? Fora as empresas de tecnologia. Acho que o trade está ali, e se você quiser sentar na janelinha e ser remunerado dólar mais 5, pega um treasury, pega um T-bond aí de 20 anos, segura esse cidadão até o Fed cortar juros. Cortou os juros, o valor unitário sobe, você ganha no trade e carregou 5% praticamente aí em dólar, que está fabuloso. Então, acho que esse seria o trade mais nota certa. Quando o Jeremy Powell dizer chega de subir, ouro. Você manda bala no ouro, porque o ouro vai parar de apanhar. Está querendo romper máxima histórica, que o ouro tem BRICS, ouro tem o pessoal saindo fora aí com medo do dólar sendo usado como arma, né, como foi contra a Rússia. Tá? Então, todo mundo está ourificando seus bancos centrais, suas reservas, e não necessariamente dolarizando. Então, eu vejo ouro, renda fixa americana, ouro não ainda, renda fixa americana agora para esse trade, e equities. Nesse momento, outubro, você pode até pagar mais caro, mas espera um pouco, cara. Espera vir esse comunicado do Jeremy Powell, talvez forme fundo em tudo que é mercado, e você compra ali muito próximo, tal rally natalino, você compra no fundo. Outubro, tá na sofrência. Você tá sofrendo, tá pegando a faca caindo, principalmente emergentes, né? Tá real apanhando, peso apanhando. Então esse é o momento de você utilizar a análise técnica, por exemplo, e a sua intensidade, conforme vai caindo, vai aumentando. Eu só não utilizaria agora todo o meu capital, ou dobraria. Está alto os aportes? Pode até estar, mas já se prepare para mais uns 3% de queda, uns 5% de queda, tá? Tenha capital para isso, porque a virada, eu não acho que a economia americana vai aguentar o Fed por muito tempo, a 5 e tantos de Fed Fund. Então a virada da comunicação já vai fazer preço antes da virada dos juros especificamente por lá. Legal, soltou vários. É isso. Bruno, muito obrigado por sua presença. É muito legal. Vou pedir a última pergunta aqui, para você deixar um recado aí para quem está iniciando, né? E deixar suas redes sociais aí, quem quiser te conhecer, quem quiser seguir seu canal no YouTube, seu Instagram, deixa aí um recado para quem está iniciando e suas redes sociais. Vamos lá, o recado, Marcão, eu quero deixar aqui para vocês que assistem a Zero Markets é de não ter
daqui para frente, nunca deveria ter tido, né? Mas não ter preconceito daqui para frente, porque eu acho que muito se falou, como nós vivemos uma gangorra macroeconômica de 2020 para cá, pô, renda fixa morreu, renda variável morreu, isso morreu, nada morre, tá? Então não tenha preconceito com ativos financeiros, cada vez mais a gente financiariza o nosso estilo de vida e os investimentos acabam sendo também uma parte disso. Tenha cabeça aberta para isso e estude, né? A gente comentou, né? Muita gente fica ali meio que viciada na terra tupiniquim aqui, não tem problema, tá? Ser viciado aqui no Brasil, mas abra também a cabeça para aplicar em outras teses, em outras geografias, porque isso vai também trazer a sua previdência para mais perto, vai para antes, vai também trazer mais utensílios ali para você aplicar numa ideia que de repente o Brasil não tem esse instrumento. Então, pô, você quer investir em urânio, de repente não tem aqui, você vai ter que pegar um ETF não sei aonde. Então, ter essa cabeça aberta, eu acho legal e considero que a próxima década, então, a gente vai ter cada vez mais opções diferentes de investir. Hoje a gente fala de China, Brasil e Estados Unidos. Cada vez mais a gente vai ter mais geografias para estar investindo. A minha mensagem é: não tenha preconceito com ativos financeiros, renda fixa, variável, tenha todas elas, estude todas elas, porque a gente vai ter cada vez mais dinamismo nesse mercado. As minhas mídias sociais é o Clube dos Dividendos no YouTube, é a única que eu vou estar ali no padrão, não tenho, como eu falei para o Marcão, não tenho um fundo tão elegante, malemar apareço nos meus vídeos, tá? Então é mais ali conteúdo de ações, dividendos, e para você que quer utilizar também análise técnica para longo prazo, não só para especular. E no Instagram é Brumazoni, Mazzoni, Instagram e Twitter, que às vezes eu dou umas cornetadas, principalmente no Twitter, jogo uns gráficos perdidos por lá. Show de bola, Bruno. Obrigadão, muito obrigado. E então, pessoal, segue lá, não esquece de seguir lá. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!